All right, people, good morning. Welcome to our class. Today is Monday, August 22nd, and this is Wide Angle 1. We're doing in this class, the 9 o'clock class, we're doing Unit 11. So we only have one more unit to finish the book, right? So let's take a look at our page on Google Classroom. Here we have the topics for today, August 22nd, 2022. We are going to do Unit 11.3, okay? And in this lesson, in this unit, we've been talking about learning. That's the topic, okay? Styles of learning, how we learn best. So let's see what we learned last week. Let's take a look there. Last week, Monday, was August 15th. We saw the beginning of Unit 11, right? And we saw some learning collocations, right? Expressions that we use to talk about education, learning. We saw some vocabulary, and after that, we saw present continuous, positive and negative, right? Here, we posted the extra material for you to study. We saw some contractions, and we also talked about learning styles. And the basic ones are visual, auditory, or kinesthetic. The homework was online practice unit 11.1 and 11.2 plus some worksheets. Okay. Guys, do you have any questions about the homework? No? Is everything okay? All right. If you have any questions, please let me know. Send me a message, okay? So let's move back to our plan for today. Here we are. Let me just make it a little bigger. Okay, good. So one announcement that I'd like to remind you of is about the spelling bee, right? The competition that we are going to have now in September. So if you want to participate, the link is posted on WhatsApp. Okay, guys, don't miss this opportunity. It's really nice and it's a lot of fun. Okay, don't forget to sign up. So before we start, I'd like to share something with you. Do you like walking? Do you usually walk? Yes? Okay. What are the benefits of walking? Do you know? Let's take a look here. This page here has like a forum discussion where a lot of people contribute with their opinion. And the question is, what is the benefit of walking, right? And I'd like to show you this because it has to do with our lesson today, okay? So look, they say here, let me try to make it bigger so you can see better. All right. So here it says, what happened? What have I done? Okay, sorry about that, people. So here they say, walking daily is a very good habit. Do you agree? Do you think it's good for your health? Yes. Do you walk every day? Sometimes, yeah or no?
Oh, okay, yeah. Because walking every day, it has to be like this. Yeah, this is the way to walk. When we walk to stay healthy, we need to be free from everything. No bags, no umbrella, nothing. Just your running shoes or your sneakers, and that's it. This is how we should walk. If not every day, but at least 3 times a week, it's good for your health, right? Here they say it helps your body stay in healthy state. You carry your own body weight when you walk. Because when we walk, we don't carry anything else. We carry our body weight, which is heavy, right? So this is known as weight-bearing exercise. Few major benefits of walking are, look at the benefits. Increased cardiovascular and pulmonary heart and lung fitness, reduced risk of heart disease and stroke. If you don't know the meaning of stroke, stroke is like the honey, okay? So reduced risk of heart disease and stroke, improved management of conditions such as hypertension, like high blood pressure, high cholesterol, joint and muscular pain, or stiffness, and diabetes. So it's really good, isn't it? Walking prevents a lot of bad things. Okay. So I'd like to focus on the first part here where it says walking daily is a very good habit. When you look at this sentence, Samuel and everybody, where is the subject of the sentence? Can you tell me? Walking. Yeah, the subject actually is this one here, everything here. Okay? Yeah, that is the subject of the sentence. Walking daily is a very good habit. So what comes before the verb is usually the subject. Okay? So let's take a look at our book so you will understand what I'm trying to say. All right, let's see this here. Look, using ing forms as subjects. Okay, so we are using a verb as a subject. All right, example here, seeing is the best way to learn. Seeing is the best way to learn. So the subject here is seeing, all right? Just like walking. Walking is good for you. For example, walking is the subject. So why, guys? Because we can use the ing form of a verb as a noun, okay? So noun is the same as substantivo in Portuguese, okay? So you can transform the verb into a noun and then make it a subject. And how do you transform the verb into a noun? By adding ing. Okay? So when you put ing in a verb and you use that verb as the subject of a sentence, then it becomes a noun. All right? So it's very important to know that because we don't use only ing in a verb
to make the subject of a sentence, but we do that whenever I use a verb as an object of a preposition. For example, after, not an object of a preposition, but an object of another verb after a preposition. When I use a preposition and I put a verb after that, then it has to be in the ing form as well. Okay? So here, we are going to see some examples in the article first, okay? So find the 7 ing forms of verbs used as subjects, okay, in the article. So the focus at this point is to see verbs as subjects, okay? So here we are. So let's try to find examples of verbs as subjects. Let's see that. The first one. Yes, very good. Learning is a subject. Okay, so let's highlight that one. If you have a pen or a pencil, you can underline, okay, the word. All right. CA, very good. Mm-hmm. Yes, very good. Mm-hmm. Next one. Listening. Okay. Reading. Okay, good. Mm-hmm. You see how many examples? You see? Doing. Okay. Yeah. I guess that's it, right? So let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yay! I guess we found everything. Okay. So they say here we should find 7. So here we are. Okay. Good. Now, let me show you this extra exercise. So here, it's a worksheet, okay? We posted this worksheet on your page there on Google Classroom, okay? So let's try to do this activity here. Task number 2. Complete the sentences below by using the ing or gerund form of the verbs, okay? So this here is the name we give when we change a verb into a noun, okay? We call that a gerund, all right? So here we have the verbs, okay? We have sleep, eat, cook, read, find, sing, smoke, talk, cycle, learn, fly, drink and drive, shop, swim, and watch. Okay, so we need to complete the sentences here with these verbs. Okay, so let's go up to the first one. Take a look at the first one.
Which verb do you think we should use here? Which verb do you think should go in there? Look. Ah, this one. Ah, okay. So we have to change the verb a little, right? We have to add the suffix. So it's beginning of a sentence, right? So capital letter. Okay. So here we go. Eating lots of vegetables is important for good health. Okay. Next one. A parking space is difficult in the mornings. Let's see the options we have. Reading a parking space? Hello, dear. Good morning. How are you? What is a parking space? É lugar para estacionar. Okay. All right. So a parking space is difficult in the mornings because a lot of people, yeah, a lot of people are parking in the morning. So it's difficult to a parking space. Okay. So which verb should we use here? Yes, very good. Find. But we have to change the verb. So first, capital letter, okay? And then finding a parking space is difficult. So hello, Ana Carolina. Good morning. How are you? I like your hair. You look beautiful. Yeah. So we're doing this page here. Let me show you. Page number 128 from the book, okay? And just to illustrate this topic here, using ing forms as subjects, we're doing a little exercise, okay? Not on the book, all right? So, of course, if you want to see more examples, you can go to page 169, all right? But we are doing this worksheet here. So let me show you, okay? This is what we are doing. We need to practice a little bit so we can consolidate and feel confident using gerunds as subjects, okay? Here, we have to complete the sentences using the verbs in the box, okay? So they provide the verbs. Here we have the verbs, all right? If you want, you can click on the worksheet because it's posted on Google Classroom. Look, let me show you again. If you open your Google Classroom page, August 22nd, you will find this worksheet. Look here. This is what we are doing. Okay, so if you want, you can do at the same time, right? So I clicked here, but we are not doing the first one. The first one we skipped. I'm just doing the second. Okay, task number 2. So the first one, eating lots of vegetables is important. So Ana Carolina, why are we using
the verb with ing. What's the reason? Samuel, can you please tell her? You know the answer. Why ing? Tell Ana Carolina. Why? Sorry, don't tell me. Tell her. No, not that. Pay attention. Let's go again. Let me share. We use ing to change a verb into a noun. Ok? So, a gente usa o ing não apenas para dizer o que a gente está fazendo no momento. Isso é o present continuous, em inglês, ok? Em português, a gente chama de gerúndio, mas não é isso. Isso aqui não é o gerúndio em português. Não. O gerúndio em português é quando a gente fala o que está acontecendo no momento. Por exemplo, nós estamos estudando inglês. Isso é o gerúndio em português, ok? Em inglês, a gente não chama de gerúndio, a gente chama de present continuous. Os nomes são diferentes, ok? Agora, o que nós chamamos da palavra gerund em inglês tem outro significado. É quando a gente coloca um sufixo no verbo ing para transformar ele em substantivo. Ok? Para que ele possa ser um sujeito ou um objeto. Ok? É quando você usa um sufixo para transformar um verbo e encaixar ele na posição que a gente quer. Aqui a gente transformou ele em substantivo. Ó, aqui tá, olha. Eating lots of vegetables is important for good health. Então, aqui a gente está falando que comer muitos legumes é importante para a saúde. Quando a gente vai ler em português, a gente lê no infinitivo, né? Comer. Não é assim? Ele não deixa de ser verbo. No nosso idioma, na nossa língua, ele continua sendo ali um verbo. Ok? Só que em inglês, a gente não chama ele mais de verbo, por incrível que pareça. A gente vai chamar ele de gerund. O gerund em inglês é justamente quando a gente encaixa esse sufixo aí no verbo sozinho. Não para dizer que algo está acontecendo. Não. Mas para transformar esse verbo em substantivo. É completamente diferente do nosso gerúndio. O que nós chamamos de gerúndio. Ok, guys? Entenderam? Gerúndio em português é uma coisa. Gerund em inglês é outra completamente diferente. Ok? Alright? Muitos alunos confundem, porque a palavra é igual, né? Gerund, gerúndio. E aí, quando for fazer o exercício dos gerunds, fica confuso, porque a gente vai tentar entender que é algo que está acontecendo. E não é isso. Não. Aqui a gente está usando um verbo como sujeito de uma frase. Entendeu? Ao invés de dizer o nome de uma pessoa, ou o nome de um objeto, né? Como geralmente a gente usa, né? O nome de uma cidade, substantivos em geral. A gente está usando um verbo. Só que para ele ser usado, tem que colocar esse sufixo. Ok? Aí ele funciona. Então aqui fica. Eating lots of vegetables is important. Finding a parking space is difficult. Olha aqui o segundo. Aqui, se a gente for traduzir, vai ficar tudo no infinitivo. Olha, encontrar uma vaga para estacionar é difícil nas manhãs. Ok? Viu aí? Encontrar uma vaga é difícil. Aí, se você for pegar do português e colocar no inglês, você vai colocar to find, né?
Direto, né? Pá. To find a parking space is difficult. Aí a gente incorre no erro. Na língua inglesa, a gente não deve iniciar uma frase com to, mais o verbo. Aí, para ele ser o sujeito da frase, para você iniciar uma frase com o verbo, você tem que pegar e colocar só o ing. Ok? Então, aí fica, finding a parking space is difficult. Ok, guys? Então, vamos lá. Number 3. To work is a great way to get some exercise. So, which verb? Look. Já que nós não temos aqui o walk, que seria o caminhar, né? Mas nós temos um outro aqui que também é bom, que dá para a gente ir para o trabalho fazendo ele, que é o cycle, que é quando você vai de bicicleta, ok? Não é? Quem pode, né? Quem trabalha perto pode ir de bicicleta. So, let's see. A gente vai usar o verbo do jeito que ele está aqui? Não. Ah, a gente tem que colocar o ing. Cycling. Então fica. Cycling to work is a great way to get some exercise. All right? Okay, Ana Carolina, pegou? Now, number 4. Books and magazines can help you to learn English. Yes. Okay? So, but are we going to use the verb like that? Read? No. Ah, okay. Reading. All right? Reading books and magazines can help you. Okay? Number 5. Is fine. I love making dinner for my friend. What is he talking about? Look, making dinner. Yes. Yes, of course. Cooking is fun. Então, se vocês não entenderam a frase, ele está dizendo cozinhar é divertido. Eu adoro fazer o jantar para minha amiga ou para o meu amigo, ok? Então, o verbo é o cook. Capital letter, right? And then ing. Cooking is fine. Alright? Cozinhar é divertido. A gente vai observar que essa situação aqui do verbo como substantivo vai acontecer muito quando a gente tem o verbo to be na frase. Mas também acontece com outros verbos. Mas é mais comum com o verbo to be. Ok? Number 6. Is a great way to get fit. But I'm afraid of the water. Which one is that? Afraid of the water. Quando ele fala afraid, I'm afraid of the water, ele quer dizer eu tenho medo da água. Ok? Yes. Swimming. Very good. Okay. He's talking about swimming. So, let's put the verb swim with ing. Para adicionarmos um sufixo
ao verbo swim, nós vamos duplicar a última consoante. Por que duplica? Quem sabe? Por que eu tenho que colocar duas letras M nessa situação aqui, de adicionar um sufixo? Yes, very good. Tem uma vogal entre duas consoantes. Ah, então quando acontece aqui não é isso, tá vendo? Aqui tem duas vogais e uma consoante, então não tem esse problema. A mesma coisa aqui. Enfim, aqui tem uma vogal com duas consoantes. Aí você vai adicionar um sufixo? Ok. Duplica a consoante. Isso. No comparativo, né? Adjetivos, né? A gente também usa adjetivos, porque no adjetivo, a gente às vezes vai colocar um sufixo lá. Se a palavra tem uma vogal no meio de duas consoantes, aí você precisa duplicar a consoante, ok? Excuse me. Number 7 is an activity that all animals do. However, did you know that cats sleep for 2/3 of their lives? Wow. That's really good, isn't it? Yeah. Os gatos dormem por 2/3 da vida deles. Yeah. They sleep a lot. Very good. So what is the verb here? Sleep. Very good. Sleeping is an activity that all animals do. Então, dormir é uma atividade que todos os animais fazem, ok? Todos os animais fazem, incluindo os homens, né? Sleeping. Todo mundo, né? Sleeping is an activity that all animals do. Thank God. Now, number 8. Cigarettes is very bad for your health. What's the verb? Yes, very good. Smoking, capital letter, and then ing. Quando a gente tem uma vogal no final da palavra, como no caso do smoke, ela é fraquinha. Então, quando eu for adicionar um sufixo, ela some. Ok? Então, ela não precisa ficar lá. On smoking. Ok? Number 9. TV is bad for my eyes. That's what my mother says. Watch. Yes. Good. Watching. So capital letter. And then ing. Okay? Watching TV is bad for my eyes. Okay. Now, number 10, about other people and cultures is fascinating. Look. What's the verb? Talk. Can be, yeah, that's possible, but I think there is a better option. What about learning? Learning about other people and cultures is fascinating.
Because talking about other people is gossip. Yeah, so learning, yes, learning is better. Okay? Okay. All right. Now, number 11 is my sister's favorite hobby. She has a great voice. What is the verb? Sing. Okay? All right. She has a great voice. So let's complete. Is it correct to put like this? Ah, I have to add ing. Okay? So singing is my sister's favorite hobby. Okay? Number 12. This and this is a serious crime. Mm. What is a serious crime? Ah, so ing, right? Drinking and driving. Yes, this is really bad. So drinking and driving is a serious crime when you do them together, right? You drink and then you drive, okay? Number 13 is boring. I hate shopping malls. Yes, what is the verb? He's talking about shopping. Okay? Shopping is the same as comprar, ir às compras. Então, ele está dizendo que comprar é chato. Ele detesta, olha, eu detesto shopping malls. Ok? Então, shopping. Shopping is boring. Comprar é chato. Eu realmente também não gosto, eu acho muito chato. I don't like shopping. Okay, number 14 is not allowed during the exam. Então, pontinho, pontinho, não é permitido durante a prova. So what is that? It's not allowed. O que não é permitido durante a prova? What is not allowed? Look. Ok. Yes. Será que nas provas normais, assim, o professor deixa os alunos conversarem com o outro? Será que é liberado? Bom, usually not. So, talking is not allowed. Number 15 makes me nervous. I prefer traveling by train. What is the verb? Hi, dear. Good morning. Hi. So what do you think makes him nervous? What's the verb? Have a seat. Flying. Yes. Voar me deixa nervoso ou nervosa. Eu prefiro viajar de trem. Okay? Então, para quem não gosta de voar, às vezes tem a opção de ir de ônibus ou de trem, dependendo do país, né? Então,
Flying. Okay? So flying makes me nervous. Okay, guys. So let's check the answers. Oh, there are so many here. Eu vou clicar só no finish para a gente ver as respostas daquele que a gente fez, ok? So let's go. Yes, look. All right, everything correct. Okay, people. Yes. So back to our book here. Yes. We are doing page 128, okay, from the book. All right, Isabel, 128, okay? So we did exercise number 5. Now, let's take a look at the pictures here, okay? Look at the pictures. Write 2 or 3 ing verbs to describe the actions in each picture. Okay, so let's see the first one. Hmm? Yeah, I think, yeah, it looks like they're having some kind of music class. Violin. So here we can say what? We just have to use the verbs, not the sentence, okay? He's only asking for the verbs, okay? So we have to use, or we should use, 2 to 3 ing verbs only, okay? So here we can say playing the violin, okay? This is picture 1. We can also say here learning music, okay? Can be, we don't know, right? So playing the violin, learning music. Now, what about the second picture? Como a gente consegue descrever a segunda imagem usando um verbo no ing? Traveling. Okay. So, okay. Another one. Visiting Paris. Visiting Paris. Outra opção. Okay? Traveling, visiting Paris, sightseeing, taking pictures. All right. And now, the next picture. What is she doing? Working. Yes. Okay. Working. Teria mais algum outro verbo que a gente poderia colocar para descrever? Studying, or look at her hands. She's wearing surgical gloves. So probably she's doing research. Ela deve estar fazendo pesquisa. Se está estudando, é uma pesquisa. Okay, so she's doing research. Reading. Okay. 3 verbs. Working, doing research, or reading. Okay? Okay, guys. So we have here 3 options. Okay? All right? Okay? Good.
Now, let's see the next page. Here. Listen and complete the sentences about the pictures from exercise number 6. Okay, so let me zoom in here. Okay. Use ing forms. Okay. So, picture 1. Remember, guys, the boy learning how to play the violin or look. Okay. So, picture 1. Let's see the verbs. Playing the violin. Okay. So, let's complete there. Playing the violin is fun. Então, a frase está dizendo tocar violino é divertido. Ok? Playing the violin is fun. Now, tararara is one way to learn how to do it. Qual seria uma forma de aprender a fazer isso? Você quer aprender o instrumento, qual é a melhor maneira? Look. Como ele está aprendendo? Ele está aprendendo sozinho em casa? Não, ele está aprendendo como? Com o professor. Ok? Então, aprender com o professor é a melhor maneira, porque você vai para uma escola, você vai aprender com os colegas também, né? Então, aqui, learning music, pode ser, ou learning with a teacher, que é outra opção também. Quando você aprende com um professor, ok? So, learning with a teacher is one way to do it, ok? Now, picture 2. A gente está adivinhando, porque a gente vai ouvir o áudio, ok, guys? A gente está só adivinhando. Picture number 2. Lembra quais foram os verbos que nós colocamos lá? Então, qual foi o primeiro verbo? Traveling, ok? Vamos lá. Traveling is always interesting. Da-da-da-da is the best way to learn about other countries. Então, qual é a melhor maneira de aprender sobre outros países? Visiting. Ok. Com certeza. Nada melhor do que ao vivo e a cores, right? Number 3. Now, the third picture can teach us a lot about the world. So here we go. O que pode ensinar muito para a gente? Working, doing research, reading. Okay. So here, so we can say, reading can teach us a lot about the world. Podemos colocar lá o primeiro como reading. E a segunda? Helps scientists with their work. O que ajuda os cientistas no trabalho deles? Fazer pesquisa. Ó, a melhor opção aqui, vamos lá. Doing research. Ok? Agora vamos ver se nós acertamos, ok? Ou se pelo menos chegamos perto, ok? So let's listen. Picture 1. Playing music is fun. Taking lessons is one way to learn how to do it. Picture 2. Seeing new places is always interesting. Traveling is the best way to learn about other countries.
Picture 3. Studying science can teach us a lot about the world. Using computers helps scientists with their work. Até que não fomos tão diferentes. Now, let's listen with the script, okay? Let's go. Picture 1. Playing music is fun. Taking lessons is one way to learn how to do it. Picture 2. Seeing new places is always interesting. Traveling is the best way to learn about other countries. Picture 3. Studying science can teach us a lot about the world. Using computers helps scientists with their work. Okay, so let's check out now the answers. Let's fix our answers, right? So the first one, we should substitute here, replace music. Okay, so we can do that. Play music. Oh, sorry. Is fun. And the second one, taking lessons. Okay, it's the same as learning with a teacher. Okay, so the same, but we can replace, no problem. Taking lessons is one way to learn. Okay, next one, seeing new places. Quer ver lugares novos, right? So seeing new places, it's the same as traveling, okay? So, and the second one, traveling, okay. All right. Oh my God. What happened? Okay, just a second. Okay. So traveling is the best way to learn about other countries. Now, number 3, picture 3. Studying science. Okay, so let's change that. Okay, and then the second one, using computers. Okay. It's the same as doing research. I mean, not the same, but similar. Okay, so using computers helps scientists. Então, uma coisa boa que foi a gente usar a nossa resposta e depois ver a resposta do listening é que a forma do verbo ficou a mesma. Todas as frases estão com ing, ok? Por quê? Porque nós estamos usando os verbos aqui como sujeito da frase. Esse aqui é o nosso tema agora no início. Usando verbos como sujeito de frase. É possível? É. Em português, a gente usa o verbo no infinitivo. Tipo, dormir é bom. Não é? Comer é melhor ainda. A gente não usa assim o infinitivo. Dormir, comer. Em inglês seria sleeping, eating, ok? A gente precisa colocar um ing ali para que a frase fique correta, ok? Então aqui é isso. Play music is fun. Taking lessons is da-da-da-da. All right? Studying science can teach us, and so on. Now, people, here they have a questionnaire. Esse questionário é para a gente descobrir qual é o nosso learning style, ok? O que seria o learning style? Como é que nós aprendemos melhor as coisas? Será que a gente aprende melhor vendo? Visual? Será que a gente aprende melhor ouvindo? Ou pegando nas coisas? Usando instrumentos? Como, por exemplo, jogos, mas aqueles jogos de tabuleiro, coisas assim. Então,
tocando, pegando, experimentando, vendo ou ouvindo. Então, esses são os 3 estilos de aprendizado que nós temos. E isso todo mundo tem. A gente tem um pouquinho de cada. Mas sempre vai ter um que é mais forte. E aí, por esse é que a gente aprende melhor. Qualquer matéria. Inclusive matemática. Ok? Então, tem gente que só ouvindo o professor consegue aprender. Tem gente que precisa visualizar. Então, tem que escrever no caderno. Precisa ver a fórmula. Precisa fazer várias vezes aquele exercício. Já tem gente que precisa realmente ter contato com as experiências de matemática, tem que realmente fazer com objetos, ou usar um computador, fazer algo que significa uma experiência física mesmo, para você entender melhor aquilo, ok? Então, qual é o seu learning style? What is your learning style? Okay, guys? What's your learning style? Então, em inglês, esses estilos de aprendizado são chamados de visual, auditory or kinesthetic. Visual, auditory or kinesthetic. Sendo visual, o visual. Auditory é o auditivo. E o kinesthetic é o que precisa tocar nas coisas. Ter objetos na mão para você poder conseguir fazer, ok? Então, aqui nesse questionário, a gente vai só responder se é always, sempre, sometimes, às vezes, ou never, nunca. Então, você vai ler a frase e vai só responder se é sempre, às vezes ou nunca. For example, I understand information better when I can watch a video about it. Então, aqui ele está dizendo que eu entendo informação melhor quando eu posso assistir a um vídeo sobre o assunto. É sempre, às vezes ou nunca. Então, marca lá, sometimes. Então, façam agora as outras. Podem ignorar o primeiro espaço aqui. Não precisa completar aqui agora. Only, always, sometimes or never. Ok, guys? Se tiver alguma dúvida de vocabulário, podem me perguntar depois, ok? So, I'll give you 3 minutes. 3 minutinhos para vocês responderem, ok? Não precisa me esperar para responder, não. Pode fazer, ok? Yes. O que você está querendo dizer ali no 6? Qual? No 6. Sim. Sitting through. Esse aqui? É. Sitting through an hour-long class is boring. Que é ficar sentada numa aula de 1 hora de duração é chato. Eu preciso levantar e me movimentar. Obrigada. De nada.
Okay, guys, finished? Let's see. Aqui não tem certo ou errado, porque aí é de cada um, se é sometimes, always or never, ok? Com relação ao vocabulário, tudo bem? Yes? Vocabulary, ok? Good. Então, agora, eles vão falar para a gente ler as perguntas do questionário, ó, tá vendo? E ver quais perguntas se relacionam com o estilo de aprendizagem visual, o auditivo ou o sinestésico. Então, visual, auditory or kinesthetic. Então, aí você vai só colocar a primeira letra, tá vendo? Que é V, A or K. Okay. So, the first one. O primeiro já tá feito, olha. I understand information better when I can watch a video. Visual. Ok? Se você entende melhor quando vê um vídeo, você é visual. Next one. I learn well when the teacher speaks and explains. Qual é o estilo de aprendizagem? Auditivo, óbvio. Se você consegue entender tranquilamente, só ouvindo, perfect. Ok? Next one. I learn best when the teacher shows us how to do something. Então, eu entendo melhor quando o professor mostra alguma coisa, no caso, como fazer alguma coisa, e então pede para a gente fazer. É a prática, né? O kinestético, é aquele lá, o sinestésico, né? Letra K. Ok? Kinesthetic. Next, I like when the teacher gives examples on the board. Então, eu gosto quando o professor dá exemplos no quadro. Então, você visualiza. Visual. I can learn a new song by listening to it a few times. Auditory. Sitting through an hour-long class is boring. I need to get up and move around. Oh,
Kinesthetic. Você precisa se movimentar, se mexer. Não dá para ficar o tempo todo parado. Ok? When I learn a new word, I need to see how it's spelled. Então, quando eu aprendo uma palavra nova, eu preciso ver como ela é escrita. Visual. Ok. Working through problems is easier when I talk about them with another student. Auditory. Ok. Resolver problemas, encontrar soluções é mais fácil quando eu converso sobre eles com outro colega, outro aluno. Então, se você fala com alguém e se sente ajudado e compreende melhor, então você é auditivo. Ok? The last one. Playing a game is a great way for me to learn and remember a lesson. É o kinesthetic. É aquele que precisa fazer para aprender. Fazer, tocar, jogos, em geral, ajudam bastante a lembrar as coisas que vocês aprendem em sala. Então, às vezes, a gente tem alguns jogos, a gente joga uns joguinhos. Mesmo que seja online, eles já ajudam bastante, ok? Isso, exatamente. Isso. Exactly. Ok, guys? E aí, vocês podem ver quantas respostas vocês deram da letra V, quantas vocês deram da letrinha A e quantas da letra K. Aí você pode ver qual que é o seu estilo mais forte, ok? Como vocês aprendem melhor. Podem fazer aí o cálculo para ver. Se vocês não fizeram a marcação aqui ainda, as que vocês marcaram nunca, não conta, né? Porque você vê quais as que vocês mais colocaram. Always e sometimes, ok? Quanto que deu o resultado? Deu 5 sometimes e 4 always. Mas eles se referem a quê? A maioria é auditivo. Auditory. Ah, ok. Kinesthetic. Ok. E o seu, Ana Carolina? Qual foi a sua maioria? Auditivo também? Wow, very good. Very good. Excellent. Okay, guys. So now write 3 good activities for learning English based on our or your learning style. Então, aqui ele pede para a gente escrever 3 atividades boas para aprender inglês baseados no seu estilo de aprendizado, se é visual ou auditório ou sinestésico. Então, aqui, olha, tem um exemplo. I'm an auditory learner, so listening to music in English is a good activity for learning English. Para quem é auditivo, ouvir música ajuda. Para quem é visual, não ajuda muito. Porque você fica só ouvindo, você vai ver. E aí você tem que, para associar o aprendizado, se você é visual, é interessante você ter a música e a letra. Aí você acompanha, você poder ouvir a música e ver a letra. Aí você consegue aprender mais, mas isso é mais para quem é visual. Ok? All right, people? So, the people who are kinesthetic, let's see. So, if you are a visual learner, okay? Let's take a look there. If you are visual, okay? Look, what are the good things as a visual learner? Okay. So let's say here, watching music videos with lyrics
Letra E, lyrics. Watching music videos with lyrics is good, okay? Another activity para os visual learners. O vídeo, tudo que se você ensinar uma coisa. Yeah, watching YouTube videos or if you write on the notebook, quem anota bastante coisa, né? Então, quem faz anotações, taking notes, helps a lot, porque você visualiza, ok? Então, se você anota no caderno, você visualizou, você aprende melhor. E isso é para quem é visual. Tá? Não é todo mundo que precisa fazer isso. Essa técnica de tomar notas, de anotar as coisas, é muito boa para quem é visual. E facilita o aprendizado. Quem é auditivo não tem necessidade disso. Então, taking notes helps a lot. E mais uma para o visual. O quadro, ver as coisas no quadro. Yeah. Okay. So, showing things on the board. Porque quando você vê no quadro, se você é visual, você consegue entender melhor algumas coisas. Então, showing things on the board helps visual learners. Ok? Sorry. Então, aqui a gente tem 3 dicas aqui para você aprender se você for visual. Watching music videos with lyrics, taking notes, and showing things on the board. Ok? Now, quem é auditivo or auditory? Quais são as coisas boas para aprender? Ok. Oh my God. Sorry, guys. Ah, very good. That's a very good idea. So, listening to music. Aí, no caso, não precisa tanto da letra. Ouvir a música já é legal. Number 2, listening to podcasts. Okay. And the third one, conversando com os professores ou com os colegas, né? Talking to other students or to the teacher. Então, você vai aprender melhor inglês falando com outras pessoas ou com o professor, ok? Talking to other students or to the teacher. So if you are auditory, you listen to music, you should listen to podcasts and stuff. Now, let's see kinesthetic. How do you spell that? I forgot. Yes, kinesthetic. Yes. All right. What are the good things if you are kinesthetic? Doing exercises on a book. Quando você vai fazer no livro ou vai fazer no caderno exercício, praticando aquelas folhinhas mais impressas, não digitais. Ah, playing games. Ok. Playing games. Yes. Mas mais para quem é sinestésico. Então, doing exercises on a book, playing games, or moving around.
Moving around é se movimentando, porque o sinestésico, ele precisa se movimentar. Para ele aprender, ficar parado muito tempo, para ele é chato. Ele vai sempre achar a aula meio, ai, que chata essa aula, porque ficou muito tempo parado, então é boring. Para ficar interessante, aí o sinestésico, ele deve sempre estar em movimento, ou de vez em quando tem uma atividade em que ele levanta, troca de lugar, né? É uma dinâmica de aula que favorece mais o sinestésico, ok? E os jogos em geral, não somente jogos online, mas os jogos em sala também, ok? Então, doing exercises on a book, playing games, moving around. Às vezes também é no próprio quadro, quando é chamado o aluno no quadro para fazer uma coisa. Ah, vamos preencher aqui na lousa. E cada um vem e faz. Isso favorece o sinestésico, ok? Vou acrescentar aqui. Porque envolve movimento, ok? E é claro, dependendo, a gente está só falando de aprendizado de inglês. Por isso que eu não coloquei aqui outras coisas. Ok? É claro que se você está aprendendo ciência, a melhor coisa para o sinestésico é colocar ele no laboratório. Porque ele vai fazer as experiências. Acho que o cientista tem que fazer mesmo sem fome. Exatamente. Ele precisa, com certeza. Ok, guys? A gente está só analisando esses estilos de aprendizagem, mas para quem está aprendendo um idioma, seja ele qual for, ok? Não somente inglês, mas qualquer idioma. Alright? So let's review. If you are visual, you learn by watching music videos with lyrics, by taking notes, by showing things on the board, what the teacher shows on the board, okay? So it helps a lot. Now, images, pictures, tudo que envolve visual é legal. Vou colocar aqui o 4, ó. Images. Vamos colocar com o verbinho no ing, porque a lição pede. Então, seeing images and pictures, ok? Então, ver imagens e fotos ajuda muito também o visual, ok? Mesmo que não seja no computador, mas se for, às vezes, na mão mesmo, você vê uma imagem, vê uma foto, ok? All right. Now, auditory learners, listening to music, listening to podcasts, or talking to other students or to the teacher, okay? Helps a lot. Now, if you are learning English, it's also good if you are kinesthetic, doing exercises on a book or on the board is nice, playing games and moving around. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa na filial, vamos fazer perguntas às outras turmas para ver quem é visual, quem é sinestésico, quem é auditivo. Aí a gente distribui, cada um vai para uma turma e faz uma pesquisa. Isso é típico da atividade para um aluno sinestésico, porque ele vai sair da sala de aula, ele vai falar com outras pessoas e tudo, vai envolver outras áreas também, que é o talking e tudo. Mas você está se mexendo, você está fazendo uma atividade dinâmica, ok? Vamos entrevistar os professores. Todo mundo, né? Vai ter agora uma atividade dinâmica, até inclusive, aqui no curso chamado Spelling Bee, que é um campeonato em que os alunos soletram palavras em inglês. As palavras são simples, é o nosso primeiro Spelling Bee, vai acontecer dia 2 de setembro. É uma boa atividade para quem é sinestésico, mas também e principalmente para quem é auditivo. Ok? Porque você vai usar a memória, né, para soletrar as palavras. Isso, né? Então, os três, né? Mas mais forte, eu acho que o auditivo e o sinestésico. Isso.
Okay? All right? All right, people. Okay. So, very good. So now we're moving to unit 11.3. But let's have our break, okay? Before we start unit 11.3, making a change, let's have our 10-minute break. Now it's 10:22 already. Wow, time flies. So let's have a break of 10 minutes until 10:30 so we can have some coffee, right? After the break, we start unit 11.3. All right? So let's do it.
Okay, guys, let's come back. So let's see our book, page 130, if I'm not mistaken. This is lesson 11.3. Yes, look. Okay? So, in your opinion, guys, what makes people happy in their jobs or at school? I don't know. Does anybody here work? Do you work? No, you don't work. Do you work? No. So you go to school, right? Okay. So what makes people happy at school, in your opinion? O que faz as pessoas felizes na escola, por exemplo? Points. Hmm? Points. Friends. Okay. What else? Hmm? É, eu acho. Muito comigo. Friends. Okay. Good friends, right? I think good teachers também faz uma diferença muito grande. Se você tem uma escola com bons professores, você tem a chance de se sentir melhor ali, né? Você consegue gostar mais da escola e tal. Alright? So when you have good teachers, good friends, the place is also good. O lugar também deve ser legal, né? Se você tem uma escola em que você se sente confortável, né? Tem boas carteiras, tem lugares para descansar, lugares para estudar, biblioteca, né? Quanto mais recurso tem uma escola, melhor a gente se sente, óbvio, ok? So talking about school is one thing. Here, they're talking about their jobs, ok? Então, aqui, ao invés de falar da escola, eles estão perguntando o que faz as pessoas felizes nos seus trabalhos. Why are some people unhappy? Por que seria? Por que o motivo que algumas pessoas são infelizes no trabalho? They don't do what they like. Yes. What else? Frustration. Yes. Maybe the pay is not good. O salário pode não ser bom, né? The pay sometimes is very low, so you don't feel happy. Now, watch the video and answer the questions, okay? So the first question is, what are Sarita's 2 jobs? Question 2, does she like her jobs? How do you know? Okay, so look at the picture. This is Sarita, okay? We are going to watch a video about her and her jobs, okay? So let's see. My name's Sarita Liu. I'm from California and I live in Brooklyn, New York. I'm a professional dancer, and during the day I dance, and in my free time I teach yoga. I love yoga because it's good for your health and it makes people happy. Yoga is a leisure time activity, but it's also a challenging sport. On an average day, I wake up at 8 a.m. and I drink some juice. I go to the subway and go to the dance studio. I do modern dance. I don't do ballet. I do jazz dance. I also do West African dance and hip hop. I have a dance DVD that I sell to help people exercise. It's called Dance and Be Fit, Hip Hop Cardio. I practice, I sometimes perform. So after work, I go uptown to the yoga school and I teach my yoga class. In my typical yoga class, I have 6 or 7 students. In the beginning of class, we sit and breathe. Then we stand and stretch. We stretch for 30 minutes. Then we sit down and we stretch on the ground. My favorite part of class is the end of class. We sit, relax, breathe, and it feels really good. So after teaching yoga,
I'm usually pretty tired. So I go home and make dinner. After dinner, sometimes I watch a movie or old TV shows before I go to bed. I don't have a lot of free time, but when I do, I try to socialize with friends. I feel lucky that I teach yoga and that I dance every single day. It makes me feel amazing and I'm really healthy. I get tired from teaching all the time and dancing all the time, but I don't work in an office and I love what I do. So I feel pretty lucky. Okay, guys, just with one take, a single watching, can you answer the questions? Let's say, what are Sarita's 2 jobs? Yes, very good. So she's a yoga instructor and a dancer. She's a professional dancer, right? Hmm. I'm pretty lucky. Me sinto muito sortuda. Yeah. Pretty é um advérbio de intensidade que significa bem ou muito, ok? Eu me sinto bem sortuda, vamos supor, ok? A yoga instructor and dancer. All right. Very good. Now, does she like her jobs? Yes or no? Yes, she does. How do you know? Olha como a gente deve responder aqui, ó. Yes, she does. Por quê? A pergunta começa com does. Tá vendo? Então, quando você vai responder também com o auxiliar. Ok? Então, yes, she does. Aí a segunda pergunta. How do you know? Como você sabe que ela gosta? Yes. She said, vamos colocar aqui. Because, que é o nosso porquê na resposta, ok? Então, because she feels pretty lucky. With her jobs. Ela fala que ela não vai para escritório, né? Então, ó. She doesn't work in an office. Ela não trabalha no escritório, já é uma grande coisa, né? Então, because she feels pretty lucky with her jobs, she doesn't work in an office. Okay? Muita gente gosta de trabalhar em escritório, mas outras pessoas não. E ela prefere dar aula de yoga, enfim. Então, she doesn't work in an office. Okay, guys? All right. Now, look at the vocabulary for talking about work. A gente vai ver aqui nessa página um vocabulário para falar sobre trabalho. Ok? Find 3 things Sarita does and 3 things she doesn't do. Então, nessa atividade aqui, a gente vai procurar 3 coisas que a Sarita faz e 3 que ela não faz. Ok? Então, a gente tem aqui, deixa eu só colocar aqui, ó. So, the first one, learn new skills. Ela aprende habilidades novas? Yes, all the time, right? Go to meetings. Será que ela vai à reunião? Só se for de yoga, né? Work for a large company. No.
Work in an office. No. Have a part-time job. Ter um emprego de meio período. Yes. Yeah. Help people. Yes. Ela ajuda pessoas, ok? Então, vamos marcar aqui as coisas que ela faz. Learn new skills. Have a part-time job. Help people. Okay? And now, look for a new job. Look for significa procurar. É um phrasal verb que a gente chama. Essa expressão, procurar, será que ela faz? Procurar por um novo trabalho? Não. Ela tá feliz. She doesn't worry about it. Actually, she doesn't look for a new job anytime, right? She doesn't need to. Okay? Make people happy. Yes. Yes. Make a lot of money. Ganhar muito dinheiro. Não acredito. Acho que não, porque você- Não, não acredito. Então, acho que a última não. Mas learn new skills, have a part-time job, help people, make people happy. Ok? As outras que a gente não marcou são as que ela provavelmente não faz. Ok? So, let's check. Let's listen one more time and check. Let me turn. My name's Sarita Liu. I'm from California and I live in Brooklyn, New York. I'm a professional dancer, and during the day I dance, and in my free time I teach yoga. I love yoga because it's good for your health and it makes people happy. Yoga is a leisure time activity, but it's also a challenging sport. On an average day, I wake up at 8 a.m. and I drink some juice. I go to the subway and go to the dance studio. I do modern dance. I don't do ballet. I do jazz dance. I also do West African dance and hip hop. I have a dance DVD that I sell to help people exercise. It's called Dance and Be Fit, Hip Hop Cardio. I practice, I sometimes perform. So after work, I go uptown to the yoga school and I teach my yoga class. In my typical yoga class, I have 6 or 7 students. In the beginning of class, we sit and breathe. Then we stand and stretch. We stretch for 30 minutes. Then we sit down and we stretch on the ground. My favorite part of class is the end of class. We sit, relax, breathe, and it feels really good. So after teaching yoga, I'm usually pretty tired. So I go home and make dinner. After dinner, sometimes I watch a movie or old TV shows before I go to bed. I don't have a lot of free time, but when I do, I try to socialize with friends. I feel lucky that I teach yoga and that I dance every single day. It makes me feel amazing and I'm really healthy. I get tired from teaching all the time and dancing all the time, but I don't work in an office and I love what I do. So I feel pretty lucky. Very good, isn't it, guys? That's really amazing. So I think our answers are right. So let's just check the answers again because now they disappeared. So learn new skills. Yes. Have a part-time job. Okay. Help people. What else? Make people happy. So let's see if our answers are right. Okay. She makes people happy.
Yes, she has a part-time job. She helps people. Very good. Now, she doesn't. She doesn't work in an office. She doesn't go to meetings. And she doesn't work for a large company. All right? So the answers are okay. All right. Perfect. Now look, people. Look at the statements. Choose the ones that are true for you, and then we can share. So the first one here, I work in an office. Do you? I don't. I work for a large company. No. Now, number 3, I need to learn new skills. Yes. This is everybody, right? Now, people, I would like you to mark the other ones and then we share, okay? Read the other options and then mark the ones that are true for you. Vocês vão marcar as que são verdadeiras para vocês, ok? Depois a gente confere. Pode ir lá. What is this noise? Okay, people. Yes? So which ones did you mark? Sorry. Number 3, what else? Number 9? Okay, why? Would you like to get a job that helps people? Why is that, Samuel? Because, yeah, because helping people is wonderful. Vamos falar em inglês essa parte. Por que que você gosta de, ou por que você gostaria de ter um emprego que ajuda pessoas? Because helping people, olha lá, usando o verbo como o sujeito. Helping people is wonderful. Exatamente o que você disse. Ajudar pessoas é maravilhoso, ok? Então vamos lá. Samuel, why would you like to get a job that helps people? Because it is wonderful. Okay, much better, right? What about you, girls? Quais que vocês marcaram? Number 10. I learn something at school every day. Okay, good. Only that? Só esse que você marcou? Okay. 9 and 10. Okay, very good. What about you, Ana Carolina? Number 8. Okay, good. Why? Why do you think making a lot of money is more important than loving your job? Por quê?
What do you think? Esse daqui é o number 9. Okay. E o number 8, como seria? Pode falar em português, aí eu ajudo você a passar para o inglês. Quando a gente fala aqui fazer dinheiro, ganhar dinheiro, muito dinheiro, é mais importante do que amar o que você faz ou adorar o seu trabalho e tal. Qual é o motivo principal? Ah, não tem problema, pode deixar isso daí, não tem problema. Você pode colocar aqui, ó, because we need money to pay our bills. A gente precisa de dinheiro para pagar nossas contas. A gente consegue sobreviver sem dinheiro? Difícil. Até sobrevive, mas é bem difícil. Então, a gente precisa pagar contas, não é isso? Todo mundo. Então, é claro que se você está num trabalho que você ganha muito dinheiro, aí é muito bom. Mesmo que você não goste muito, mas pelo menos você está ganhando bastante dinheiro. Depois você pode procurar uma coisa melhor. Você até pode estudar uma outra matéria, fazer um outro curso, se especializar em outra coisa. Porque você tem dinheiro para isso, né? Quando você ganha muito bem, você tem a opção de escolher. Quando você não ganha bem, você não tem muita opção. Você tem que fazer aquilo e não dá nem para fazer uma faculdade, porque você não tem como pagar uma faculdade com o que você ganha. Então, você tem que trabalhar para sobreviver, não é assim? Você quer, eu quero mudar de carreira, eu não gosto desse trabalho. Como você vai fazer? É difícil, né? Porque você precisa pagar um outro curso, fazer uma outra especialização, estudar alguma coisa diferente. Então, tudo isso tem que ter dinheiro. Por isso que, às vezes, você ter um trabalho que paga muito bem ajuda bastante. Ok? Então, justificou? Viu só? Então, ok. Now, guys, look at the picture. Where does the woman work? Onde será que ela trabalha? Olhando assim pela foto. Probably. Yeah, probably she works in an office. Okay? Yes. Hoje em dia, né, muitas pessoas trabalham de casa. So, a lot of people work from home nowadays, right? So, it's really difficult to tell. Do you think she loves what she does? Maybe not. Não por essa foto, né? Essa foto aqui está dizendo que ela está numa postura um pouco negativa. Maybe not, right? So why? Why do you think she doesn't like her job? She isn't happy. She doesn't look happy, right? Então aqui, ó, vamos anotar as respostas que a gente deu. Primeira questão. Where does the woman work? A gente pode colocar aqui. She works. Porque é terceira pessoa do singular. E a gente está aqui no simple present, ok? Então, she works in an office. Or she works from home. Now, number 2. Question number 2. Do you think she loves what she does? Ou você vai responder, no, I. Aqui não está perguntando com auxiliar? Lembra que a gente falou que quando pergunta com auxiliar, eu tenho que responder com auxiliar? Então, no, I.
don't. Primeira parte. Agora, a segunda parte. Why? Or why not? Aqui no nosso caso é why not? Por que não? Aí a gente vai colocar aqui. Como é que é o porquê na resposta? Because she doesn't look happy. Ela não parece feliz. A gente não pode dizer que ela não é feliz. Because she isn't happy. É muito radical. A gente está vendo só uma foto, né? Você não tem como dizer por uma foto que a pessoa não é feliz. Mas na foto, ela não parece feliz. Então, aí fica melhor, olha. Because she doesn't look happy. Ok? Ela não parece feliz aí. Ok? Então, você responde a primeira pergunta e a segunda. Ok? Então, do you think she loves what she does? No, I don't. Why not? Because she doesn't look happy. Ok? Coerente, certinho. Anotem essas respostas, porque vocês vão precisar disso na prova de vocês. Como responder perguntas corretamente, ok? Tirem foto, alright? Alright. Okay, guys. Great. So now, let's go to the next page. Para a gente terminar o nosso conteúdo, vamos ver a página 131. Okay? So, what is the first tip? Ele vem com a primeira dica aqui, olha. A dica que ele vai dar para a gente é sobre listening, ok? So, let's see. Understanding the structure of a talk or radio program. Então, a dica é entendendo ou compreendendo a estrutura de um discurso ou de um programa de rádio. Ok? Então, às vezes, você está ouvindo alguém falando uma palestra, né? E aí você fica, nossa, como fala bem, né? Como ele consegue falar tudo organizadinho, assim, para as pessoas entenderem, né? Então, às vezes, a gente se admira muito, mas existe uma estrutura que você pode usar para falar bem, ou até mesmo num programa de rádio, eles usam a mesma estrutura. Look, talks and radio programs usually have the same structure. The introduction presents the topic. Then the speaker gives information and examples to answer questions about the topic. The conclusion gives a summary and makes a final statement about the topic. Understanding the structure helps you to focus and plan your listening. Então, vamos entender como funciona. Então, programas, aqui ele está falando de programas na realidade, né? Não de palestras ou programas de rádio, mas ele está falando de programas de entrevista ou programas de rádio. Eles seguem a mesma sequência, assim como uma palestra também seguiria, um discurso. Primeira coisa, introduction, ok, guys? A gente sempre vai iniciar pela introduction. Deixa eu só tirar essa parte daqui para poder a gente escrever e ele ficar registrado ali, que a gente marcou. Então, a gente marca lá. A primeira parte vai ser sempre a introdução, ok? Na introdução, você apresenta o assunto. Aí depois, quando a pessoa que fala dá informação e exemplos para responder perguntas sobre o tópico, é a segunda parte. Então, é information and examples. A terceira parte é a conclusão. Conclusion. Ok? Na conclusão, você vai ter um resumo e vai ter sempre uma frase de efeito, que é uma frase final que você usa para finalizar ou o seu discurso ou o programa que você está assistindo. Então, os programas em geral, eles usam essa sequência. Introduction,
information in examples, conclusion and final statement. Ok? Então, é uma estrutura muito usada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver uns exemplos. Read the information from a radio program. Then match each statement to a part of the structure. Isso também pode ajudar vocês, não somente no listening, para vocês ouvirem e entenderem alguma coisa, mas também para escrever. Na escrita, a gente também faz isso, né? Primeiro vai a introdução, depois os exemplos e no final a conclusão. Não é assim? A gente não põe a conclusão no início. Não faz sentido, né? Então, a gente segue uma sequência que é meio que padrão, ok? Então, vamos lá. A gente vai ver a parte da fala no programa de rádio e a gente vai tentar descobrir onde que ela se encaixa. Se é na introduction, se são exemplos ou se é a conclusão, ok? Então, vamos ver. Qual seria aqui a introdução? Which one? Which one? Letter B? Let's see the next one. What about letter C? Look, the narrator tells us that many people have jobs they don't like. Então, primeiro ele fala sobre muitas pessoas, depois ele vai falar da Mindy. Então, primeiro, quando você dá uma introdução, é algo geral, né? Você começa com algo geral, aí depois você focaliza nos exemplos. Então, first of all, here, letter C, introduction, okay? Now, examples. Examples. Here we have Mindy tells us why she doesn't like her job, about how she's trying to be happier at work. First of all, she says why she doesn't like her job. We have 3 examples. Look, 1, 2, and 3. Okay? So here we have Mindy talks about how she's trying to be happier at work. Mindy tells us why she doesn't like her job. And Mindy talks about why she isn't looking for a new job now. So which one is the first? Na sequência, qual seria o primeiro? Porque o assunto é pessoas, muitas pessoas têm empregos que eles não gostam. Então, aqui, qual seria o primeiro exemplo? This one. Yes, ela fala porque ela não gosta do trabalho dela, ok? E aí depois? Ela vai dizer por que ela não está procurando por um trabalho novo. Porque quando você fala, uma pessoa fala, eu não gosto do meu trabalho, aí a pergunta vem, está procurando por outro? Vai mudar? Vai sair? Não é? Exatamente. Então, ela, em seguida, ela diz por que ela não está procurando por um novo trabalho. E o exemplo 3, ela fala como ela está tentando ser feliz no trabalho, o mais feliz. Apesar de não gostar, está criando algumas maneiras de se sentir mais feliz no trabalho. Ok? So, she's trying to be happier at work. Ok? E a conclusão, então, vai ser, de novo, o narrator. Ok?
the narrator talks about things we can learn from Mindy. Então, ele vai falar para a gente sobre coisas que nós podemos aprender com a Mindy. Ele finaliza dizendo. Então, a gente aprendeu com a Mindy o quê? Ok? So, let's check the answers. Yay! A gente troca sempre os exemplos. So, here, we should put number 3 there and number 2 here. Ok? Então, é só uma questão de organização e prioridade. Vamos lá. Let's see. Então, só inverteu ali. O exemplo 2 é aqui o D. E o exemplo 3 é lá o último. Mas eu acho, na minha opinião, eu acho que esse aqui deve ser o último. Mas, enfim. Ok, guys? Os exemplos, a organização, você que coloca, de acordo com o que você acha que é mais importante. Ok? Now, listen to the radio program and check your answers. Então, a gente agora vai ouvir o programa de rádio e vai conferir as respostas, ok? So, let's listen. Is your job making you happy? A lot of people today are working in jobs they hate. Mindy Cruz is one of them. I work for a large company at an office in the city. I hate being inside all day, sitting at a desk, and my job is very boring. I don't feel like I'm doing anything important or interesting. Does that sound familiar? But Mindy, like some others, is trying to change her situation. What is she doing about it? Yeah, my job isn't making me happy. But I'm trying to be more positive about it. I'm trying to make more friends at work and make the office more fun. My coworkers and I are taking longer lunch breaks and walking outside. Little things like that can make your days happier. Those are some good ideas, but you're probably asking yourself, why isn't Mindy looking for a new job? Well, the answer is simple. I want to get some more experience first. I am learning a lot on the job. I'm learning important people skills and computer skills. Also, I'm taking a business class at night. I'd like to start my own small company someday, but I need to make some money first. So, what can we learn from Mindy? Well, if your job isn't making you happy, there are two things you can do to fix the problem. You can try to feel happier where you are, or you can work to find something better. Or, like Mindy, you can do both. Now we can see the reason. Agora a gente consegue ver o motivo. Por que que aqui está trocadinho? Porque na sequência do programa de rádio, ela fala primeiro o que ela está tentando fazer, né, para ser feliz, e depois o porquê que ela não está procurando por um novo emprego. Yes, exactly. Okay, guys. So, do you know someone in Mindy's situation? Então, aqui ele pergunta, você conhece alguém na situação da Mindy? Que não gosta do trabalho, mas que está tentando ser feliz no trabalho? Okay. Talvez eu conheça essa mensagem. Yes, of course. Yeah, do you think her plan is good? So, yeah, but if she can't, I think it's a good plan. Be happy there, right? Make your environment happier. So, okay. Now, guys, to conclude this page here, we only have 1 or 2 here to do. They want us to focus now on present continuous questions, ok? Então, a gente viu no início da aula o uso do gerund. Lembra?
que foi quando a gente pega um verbo, transforma ele num substantivo. Aí ele pode ser um sujeito, pode ser um objeto, ok? Agora, nesse caso aqui, a gente vai ver o present continuous, que é quando a gente fala sobre uma situação que está acontecendo agora, uma situação em progresso, ok? Então, pode ser algo que acontece no momento, pode ser algo que está com uma situação acontecendo agora. Então, a gente tem aqui, olha. We form yes, no questions in the present continuous with the verb to be plus the subject plus a verb in the ing form. Então, são 3 partes que tem que ter. Qual é a primeira parte? O verbo to be, o sujeito, e aí depois o verbo com ing. Example, is your job making you happy? Ok, guys? Então, na tradução seria, o seu trabalho está fazendo você feliz? Ok? Se for trocar para escola, is your school making you happy? Você pode perguntar, ok? A resposta pode ser yes, it is, or no, it isn't, ok? Então, a gente pode ter aqui, ó. Deixa eu só trazer mais para cá para o meio, para a gente poder abrir, ó. Então, olha. Então, aqui é a estrutura para a gente fazer o present continuous. A gente vai usar o verb to be e o present participle. O present participle é justamente o verbo mais o ing. Você viu que é diferente do gerúndio, né? Que a gente falou no início, que é o gerund. Esse daqui é o present participle, ok? Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. We are learning about the present continuous questions. So, we are learning. Olha lá. Verbo to be. E esse verbinho aqui, com ing, a gente já chama ele diferente. Quando é o verbo mesmo, na posição de verbo, ele é present participle. Viu? Só muda o nome aí. We are learning about the present continuous questions. So, pergunta. Are you, let's say, are you studying the present continuous? Olha lá. Are you studying? Quando a gente faz pergunta, é só colocar o verbo to be na frente. Ok? Resposta. Pode ser yes, we are, or no, we aren't. Ok? Ok, are you learning about the present continuous? Vamos trocar aqui o verbo só para poder ficar coerente com o exemplo de cima. Ok? All right? So, affirmative. We are learning about the present continuous questions. Question. Are you learning about the present continuous? Oh, yes, we are. Okay? So, people, let's practice. Para a gente fechar, falta pouquinho. Let's do some exercises. Vamos lá. Okay, so the first one. Complete the questions about the radio program in the present continuous. So let's go. Why isn't Mindy looking for a new job? Number 2. É uma pergunta. Então, se é pergunta, quem tem que vir na frente? O verbo to be. Então, is Mindy's job
E agora o verbo principal no present participle. E isso, eu vou tirar a vogal do final, que ela é fraquinha, e vou colocar ing. So, is Minda's job making her happy? Okay. Question number 3. Very good. Sempre é com letra maiúscula, porque é o começo de uma frase, ok? Então, is she trying, okay, change her situation? Now, number 4. What is... Aí, nesse aqui, não precisa começar com letra maiúscula, porque a gente tem um pronome interrogativo na frente. Então, ok. Mas vai ser o verbo to be. What is she doing? Okay. Very good. What is she doing during lunch breaks? Number 5. What kinds of skills is Mandy learning? Okay. On the job. Number 6. What class is she taking? Da mesma forma, a gente vai tirar a vogal e colocar ing, ok? What class is she taking at night? Checking the answers. Prontinho. Tudo certo. Ok? Everything correct. All right, people. So here we have the last one. Ask and answer the questions from exercise number 9 and use short answers where possible. Então, ele pede para a gente perguntar e responder as questões do número 9 usando as respostas curtas quando forem possíveis. Então, resposta curta é só quando a pergunta começa com o verbo to be. Então, aqui no caso, a primeira começa? Não. Tem o pronome interrogativo. A segunda começa? Sim. Então, essa pode dar uma resposta curta. Então, deixa eu marcar aqui. A terceira começa com o verbo to be? Yes. Ok. A quarta? No. 5, no. And 6, no. Então, aqui a gente só pode dar resposta curta para 2 perguntas. Então, vamos lá. Is Mindy's job making her happy? Yes or no? No. No, it. Quando começa com o verbo to be, eu respondo com o verbo to be. No, it isn't. Ah? Você vai usar a mesma técnica que a gente usa para o do e para o does. Se a pergunta começa com do ou does, você vai responder com do ou com does. E quando começa com o verbo to be, a mesma coisa. Você deve responder com o verbo to be. Depois que coloca o yes ou depois do no. Ok? Então, aqui no caso, is Mandy's job making her happy? Então, olha lá. No, it isn't. Essa é a resposta. No, it isn't. Now, question number 3. Is she trying to change her situation? Sim. Ela está tentando mudar. Então, como é que fica a resposta? Yes, she is. Okay. All right? Good. As outras perguntas, eu não tenho como responder dessa forma curtinha, porque são perguntas de informação, ou information questions. Então, aqui a gente tem a number 1. Why isn't Mindy looking for a new job? Por que ela não está procurando por um novo emprego? Lembra do que ela falou? Because
She wants, o que ela quer? To get more experience. Ela cita no vídeo que ela quer ter mais experiência, ela quer aprender mais, antes de procurar outra coisa nova. Então, she wants to get more experience. Então, você vê que é diferente a resposta da número 1 para as outras. Number 4. What is she doing during lunch breaks? O que ela está fazendo durante os intervalos de almoço? A hora de almoço. Do you remember? No. So let's go again. Is your job making you happy? A lot of people today are working in jobs they hate. Mindy Cruz is one of them. I work for a large company at an office in the city. I hate being inside all day, sitting at a desk, and my job is very boring. I don't feel like I'm doing anything important or interesting. Does that sound familiar? But Mindy, like some others, is trying to change her situation. What is she doing about it? Yeah, my job isn't making me happy. But I'm trying to be more positive about it. I'm trying to make more friends at work and make the office more fun. My coworkers and I are taking longer lunch breaks and walking outside. Look. My coworkers and I are taking longer lunch breaks and walking outside. Ok? Então, ela está saindo, ela está tirando a hora de almoço mais longa. Ok? So, she's taking longer lunch breaks and walking outside. So, number 4 here. Look, she's taking longer lunch breaks and walking outside. Isso já ajuda bastante, né? Para ela que não gosta de ficar o tempo todo dentro do escritório. Ok? Number 5. What kinds of skills is Mindy learning on the job? Que tipo de habilidades ela está aprendendo no trabalho? Let's see there. I'm going to... Is your job making you happy? A lot of people today are working. Yeah, my job isn't making me happy. But I'm trying to be more positive about it. I'm trying to make more friends at work and make the office more fun. My coworkers and I are taking longer lunch breaks and walking outside. Little things like that can make your days happier. Those are some good ideas, but you're probably asking yourself, why isn't Mindy looking for a new job? Well, the answer is simple. I want to get some more experience first. Mhm. I am learning a lot on the job. I'm learning important people skills and computer skills. Ah. So what skills is she learning? People skills and computer skills. Então, habilidades pessoais de interação com as pessoas e habilidades de computador. So she is learning important people skills and computer skills. So let's put there. Quase terminando. She's learning ok. E aí, assim, a gente consegue responder a número 5, ok? What kinds of skills is Mindy learning? She is learning important people skills and computer skills. E agora, a última, the last one. What class is she taking at night? Então, que aula que ela está fazendo à noite? Vocês lembram? Aula de quê? De yoga?
Será que ela está fazendo yoga com a Sarita? Is your job making you happy? A lot of people today are working in jobs they hate. Mindy Cruz is one of them. I work for a large company at an office in the city. Yeah, my job isn't making me happy. But my coworkers and I are taking longer lunch breaks and walking outside. Little things like that can make your days. Those are some good ideas, but you're probably asking yourself, why isn't Mindy looking for a new job? Well, the answer is simple. I want to get some more experience first. I am learning a lot on the job. I'm learning important people skills and computer skills. Also, I'm taking a business class at night. Ok. Então, que aula que ela está fazendo à noite? Business, right? Então, ela quer fazer o quê? Ela quer começar a sua própria empresa. Ela quer abrir a sua própria empresa. Então, ela está estudando administração. Quando a gente fala business, é exatamente isso, administração, ok? So, I'm taking a business class at night. Então, se você quer um dia ter a sua própria empresa, por menor que ela seja, é importante você saber administração. Very important, okay? So, let's answer the questions. Look, there we are. Let me just make it a little bigger. Look, she's taking business class. Classes at night. All right, people? Okay, good. Então, assim a gente terminou essa parte da Unit 11.3. A lição 11 fala sobre learning, que é aprendizado. E nessa parte da lição, ela está mostrando que a gente também pode continuar aprendendo enquanto trabalha. E que a gente pode criar formas de melhorar o nosso ambiente no trabalho e a nossa satisfação com o trabalho, ok? So let's see, what did we learn today, guys? O que a gente aprendeu hoje? Look. Today, we talked about using ing forms as subjects, okay? We saw how to use the verb as a noun to start a sentence, okay? We practiced, okay? We did some exercises. We talked about learning styles. Quais são os learning styles que a gente conhece? Visual, auditory and kinesthetic. Então, visual, auditory or kinesthetic, right? Vimos as características de cada um, right? And then we talked about making a change, que é fazendo uma mudança. E a gente falou sobre pessoas que já trabalham e como elas lidam com as situações do seu trabalho que, de repente, elas não gostem muito. A gente viu vocabulário. Look, vocabulary about work, talk about work, right? We saw the things that are true for us about our aspirations and everything. We discussed the picture about how sometimes people feel towards their jobs, right? When they are not so happy. We saw the structure of a talk or radio program. Introduction, information and examples, conclusion and final statement. A gente viu a estrutura de um programa, como funciona. Vimos os assuntos, como eles são distribuídos. E a gente fez um exercício para realmente confirmar essa sequência, ok? After that, we saw the present continuous in questions. Como a gente usa o present continuous na pergunta. E a gente viu também nas respostas curtas como funciona, ok? We did some exercises, right?
And finally, we talked about her story, Mindy, and we answered the questions from exercise 9. Ok, guys? Essa última partezinha aqui, a gente sugere que vocês façam de casa, como homework. Think of something in your life you are trying to change. What are you doing about it? Então, pense em alguma coisa na sua vida que você está tentando mudar. O que você está fazendo sobre isso? Então, aqui tem um exemplo. I want to buy a house. I'm working part-time to make money. Então, aqui a pessoa está falando o que ela quer. Eu quero comprar uma casa. Então, eu estou trabalhando meio período para fazer dinheiro. Vocês podem fazer uma frase ou duas, se quiserem, também sobre algo que vocês querem e o que vocês estão fazendo, ok? Para vocês praticarem aí o present continuous, alright? So, taking you to our page on Google Classroom. Voltando lá no Google Classroom, nós conseguimos fazer as páginas sugeridas, ok, guys? The topics e qual é o homework? Online Practice 11.2 and 11.3. The Worksheets e também esse exercíciozinho da página 131, ok? Que é o finalzinho. Material de apoio tem aqui e as folhinhas com exercícios para vocês praticarem o que nós vimos hoje. Alright, people? So, everybody, thank you so much for coming. Thank you, Ana Carolina. Thank you, Isabelle. Thank you, Samuel. Todo mundo assinou a folhinha? Yes? Okay. Thank you so much, people. Bye-bye. See you on Monday, okay? Bye-bye, guys. Thank you.